E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar mais uma disciplina, né, que é a disciplina de emergência intra-hospitalar, que na verdade significa é, a disciplina de CTI, ou UTI, né, CTI, Centro de de Tratamento Intensivo, ou UTI, Unidade de Tratamento Intensivo, ou Terapia Intensiva. A nomenclatura ela não né, ela varia um pouquinho, né? E a gente vai ter, né, serão 4 encontros, né, 4 sábados, e a gente vai falar de 8 assuntos relacionados aí é, ao paciente crítico, tá bom? Então a gente vai ter 4 encontros, né, com 4 sábados, cada um com 2 aulas. E a gente vai falar de 8 temas aí, né, pertinentes ao paciente crítico, tá bom? Então hoje a gente vai começar com o perfil de um paciente de CTI. Quem é que vai para o CTI? Né? Qual o tipo de paciente que vai para lá? Né? Existe um perfil epidemiológico, né? Um perfil de pessoas que demandam cuidados mais críticos. Né? E se a gente for observar cada terapia intensiva, a gente vai ver, né, um padrão, né, com as suas variâncias, né, de acordo com o perfil hospitalar, de acordo com o perfil da clientela, mas a gente vai ver um padrãozinho aí, né, de perfil de paciente que vai para o CTI. E é a partir desse padrão, né, desse perfil epidemiológico, que a gente traça as nossas condutas, é, observa prevê o que pode acontecer na unidade, a gente faz o escalonamento de pessoal, a gente prevê e provê insumos, materiais, equipamentos, né? A gente prevê o dimensionamento dos leitos da UTI, tudo isso a partir de um perfil epidemiológico, né? A gente busca conhecer o, o perfil dos nossos pacientes. É evidente que cada unidade hospitalar vai ter um perfil, né? Então a gente não pode comparar um hospital privado, né, com um perfil de é, cirurgias de grande porte, um hospital que faz cirurgias de grande porte, com um hospital público que tem um perfil de ser uma grande emergência, né, que recebe politraumatizados, vítimas de acidentes, tentativa de homicídio. Né? Então, o perfil do paciente que vai para o CTI, ele vai variar, tá bom? Só que a gente precisa entender mais ou menos os padrões, né? E a partir daí buscar o conhecimento, estudar, se preparar para poder cuidar desses pacientes que são graves. E aí, a gente já tem uma imagem aqui que eu gostaria que vocês observassem bem, né? Esse aqui é um paciente típico de uma terapia intensiva. Né? Um paciente que está entubado, com certeza ele está sedado, cheio de medicamentos aqui, pelo menos aqui a gente tem 4 medicamentos em bomba, talvez aqui uma dessas seja uma bomba de dieta, não sei, né? Pelo menos aqui 4 medicamentos em bomba. Esse paciente vai estar monitorizado, né? E aqui, não sei se a gente consegue observar melhor, mas ó, frequência cardíaca no verdinho, pressão arterial invasiva, a gente vai falar disso nessa disciplina, né? Monitorização hemodinâmica invasiva. A gente vai ter aqui a pressão arterial invasiva, né? A PAM, a famosa PAM, saturação de oxigênio, e observando aqui essa saturação está limítrofe, está 90%, isso não é bom, dependendo do perfil do paciente. Frequência respiratória e alguns outros dados aqui relevantes. Mais para perto aqui a gente tem um ventilador mecânico, a gente vai conhecer, né, os parâmetros principais do ventilador mecânico, como que o ventilador mecânico funciona, o que a gente espera de um ventilador mecânico, qual o papel dele para cuidar, né, para poder ventilar esse paciente de forma adequada. E aí a gente tem uma série de equipamentos, de maquinários para poder cuidar desse paciente. Então, por exemplo,
Ah, aqui, isso aqui é a bomba de dieta, ó. Tava falando de dieta, então essa aqui é a dieta. E aqui são só medicamentos. 1, 2, 3, 4 medicamentos aqui sendo infundidos. A gente tem uma bolsa pressórica para poder é, complementar, né, a pressão arterial invasiva. A gente vai falar de tudo isso, gente. Fica tranquilo. Paciente aqui, as traqueias, né, o circuito de ventilação que sai do ventilador para o paciente. O filtro, né, que vai também fazer a umidificação e a filtragem do ar para que esse paciente receba o ar mais purificado. Ele não mande também o ar contaminado para o ventilador. O que mais que a gente tem aqui? Aqui não tem compressor de membro inferior, não, mas a gente vai falar dele também mais para frente. A gente tem uma máquina de diálise, esse paciente está dialisando, né? O paciente está com uma insuficiência renal e depende de uma máquina de diálise. Existem outros equipamentos que também são utilizados, né? E a gente vai falar deles à medida que for transcorrendo aí a nossa disciplina, tá? A régua de gases com oxigênio, ar comprimido, o vácuo, outro oxigênio aqui, outro ar comprimido que estão indo com essas mangueirinhas aqui indo lá pro ventilador mecânico. Tudo isso aqui a gente vai ter que saber manipular. Né? O paciente está com acesso venoso central, ó, provavelmente aqui, provavelmente não, com certeza, né? Jugular interna direita, a PAM, né, o acesso para poder verificar a pressão arterial do paciente, provavelmente vai estar na artéria radial esquerda ou direita, ou na artéria femoral esquerda ou direita. Na verdade é de direita e esquerda, né? Esquerda é aqui, né? Esperto. Lado esquerdo, lado direito, né? Então tudo isso a gente vai observar, né, num paciente típico de terapia intensiva. Ah, olha aqui, ó, sondinha vesical também, escondidinha aqui, ó. O paciente está urinando, né? Ele vai urinar através de uma sonda vesical, tá bom? Catéter vesical de demora. E boa parte do que a gente vai ver aqui, vocês tiveram esse conteúdo diluído em todas as disciplinas que vocês já tiveram até aqui. Né? Então, vocês já ouviram falar de sondagem vesical, vocês já ouviram falar de ventilador mecânico, vocês já ouviram falar de pressão arterial invasiva, bombas infusoras, máquina de diálise, tudo isso vocês já ouviram falar. Só que é aqui que a gente vai ver esse perfil aqui de paciente. O paciente sedado, ventilando com auxílio de aparelho, com um dispositivo de aspiração fechada, aqui o trachecare aqui, ó, parece que é o trachecare mesmo. Então tudo isso você pode encontrar um paciente de terapia intensiva, beleza? Então vamos nessa primeira aula, vamos tentar conhecer o perfil dos possíveis pacientes que você pode vir a ter indo para uma terapia intensiva, tá bom? O setor terapia intensiva é um setor fechado, né? O dimensionamento de pessoal ele é diferenciado porque os pacientes, teoricamente, da terapia intensiva, eles são mais graves, teoricamente não, com certeza eles são mais graves, né? E por isso um técnico de enfermagem ele não conseguiria dar conta de cuidar de muitos pacientes desse tipo aqui. Numa unidade de internação, por exemplo, numa enfermaria, você cuidaria de 4, 5 pacientes, que são aqueles pacientes que deambulam, né, que se alimentam sozinhos, que não tem medicamento em bomba infusora, que só tem um sorinho ali correndo, uma dietazinha mais tranquila, né, não está dialisando, não tem monitorização invasiva, está ventilando em ar ambiente. Esse paciente é muito mais fácil de cuidar do ponto de vista de tempo que a enfermagem precisa desprender. Então, o enfermeiro, técnico de enfermagem, para cuidar de um paciente que está internado no quarto, né, na enfermaria, ele gasta menos tempo, ele investe menos tempo. Aqui no CTI, não. No CTI, a gente tem que. Nós, enfermagem, a gente cuida de tudo isso aqui. A gente precisa dominar esse ambiente. Então, para cuidar de um paciente desse aqui, a gente precisa ter mais tempo, a gente precisa investir mais tempo nesse paciente. Então, de acordo aí com as normas de dimensionamento de pessoal, uma unidade de terapia intensiva, o técnico de enfermagem, ele deve ser escalado para cuidar de apenas 2 pacientes. Tá? Então, é um técnico para 2 pacientes de terapia intensiva, tá bom? E você assume tudo, você assume o balanço hídrico, a anotação de sinais vitais diferenciado, né, de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, o pós-operatório, que a gente vai falar também de como cuidar de pacientes em pós-operatório,
diferenciado também. Tudo isso a gente vai falar no transcorrer da nossa aulinha, tá bom? Então vamos lá para o perfil epidemiológico dos nossos pacientes. Bom, então quais são as doenças que são mais prevalentes numa terapia intensiva? Né? Quais são as principais patologias que você pode ver numa terapia intensiva geral? Né? A gente precisa entender também que em algumas situações existem terapias intensivas especializadas. Um CTI específico para paciente cardiopata. Paciente que infartou, fez angioplastia, fez cirurgia cardíaca. Esse CTI especializado em cardiopatias, ele não vai receber muitos pacientes com doenças neurológicas. Ele pode até receber por uma questão de dimensionamento, não tem vaga no CTI geral, ele vai para o CTI cardiológico, né? Coisas desse tipo. Mas o perfil muda, né? Se eu for estudar o perfil de pacientes com doenças mais prevalentes num CTI cardiológico, a grande massa, né, de doenças que a gente vai ver são problemas, né, cardiovasculares. Tá? Mas vamos pensar aqui de uma forma geral. Tá? Um CTI geral, quais são as doenças mais prevalentes? A gente tem aí as doenças neurológicas, né, que são aí pelo menos o acidente vascular cerebral, que aí a gente pode falar, né, do acidente vascular cerebral, o AVC isquêmico, né, o AVC isquêmico, a gente vai falar daqui a pouquinho, e a gente tem também o AVC hemorrágico, tá bom? Vamos falar desses dois aí, tá bom? E o TCE. O TCE é o traumatismo crânioencefálico, ele também pode fazer com que o paciente necessite de uma terapia intensiva, tá? A gente vai falar dessas doenças mais à frente, fica tranquilo, tá bom? Vamos lá. Outros grupos de doenças mais prevalentes no CTI, as doenças cardiológicas, né, os pacientes que fazem infarto agudo do miocárdio, pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com arritmias mais graves e os pacientes em parada cardiorrespiratória, ou os pacientes que sofreram uma parada cardiorrespiratória fora do ambiente, né, de terapia intensiva, mas o recomendado hoje é que esses pacientes eles vão para a terapia intensiva após a resolução do problema. Então, se esse paciente estava na enfermaria, por exemplo, e aí ele fez uma parada cardíaca por qualquer motivo, está lá na enfermaria, resolveu o problema na enfermaria, né, teve a parada cardíaca, o time de resposta rápido chegou, o paciente foi entubado, recebeu as drogas, eventualmente foi desfibrilado. A gente vai falar sobre as arritmias, principais arritmias cardíacas numa outra aula, que é mais aprofundada, né? Então o paciente recebeu todos os cuidados, foi o suporte básico, o suporte avançado, e aí acabou, né? O paciente foi revertido, né, o coração voltou a funcionar. Esse paciente ele tem que ir para o CTI, tá? Não tem jeito. Independente do que aconteceu e qual foi o desfecho da parada cardíaca, esse paciente, mesmo que ele tenha saído muito bem, ele tenha feito uma parada com intervalo curto de tempo, não precisou ser desfibrilado, talvez, não recebeu droga nenhuma, só fez uma massagem lá por alguns instantes e aí ele reverteu, esse paciente ele precisa ir para o CTI para poder ser investigado e a gente saber exatamente qual foi a causa da parada. Por quê? Ele pode vir parar de novo, tá? Então, esse paciente precisa de cuidados pós-parada e que são cuidados intensivos. Ele vai precisar de monitorização 24 horas, médico na beira do leito, enfermagem, tudo isso aí, tá bom? Então, a gente tem aí as doenças cardiológicas como algumas doenças cardiológicas como doenças que são mais prevalentes no CTI, beleza? Temos as doenças respiratórias também, e aí a gente tá, né, com aquele boom, né, do Covid-19, né? O Covid-19 é uma doença que ataca, né, os pulmões, o paciente fica com muita dificuldade para respirar, né, faz uma insuficiência respiratória grave, faz uma síndrome respiratória grave também, precisa ser entubado,
ele precisa, né, de alguns cuidados muito específicos para poder é, sobreviver, né? E aí, né, tirando essa questão do Covid-19, né, o padrão, né, o perfil epidemiológico dessas doenças, a gente tem aí as insuficiências respiratórias agudas, né, as pneumonias e os DPOCs, tá? Doença pulmonar obstrutiva crônica. Vamos falar também aí de cada doença dessas aí, tá bom? Insuficiência respiratória aguda, pneumonia e doença pulmonar obstrutiva crônica. O Covid a gente vai falar numa outra aula, tá? Que é um tema mais atual, a gente precisa ter um pouquinho mais de tempo para falar sobre ele, tá bom? Então o Covid a gente não vai abordar nesses slides aqui dessa aula de hoje, tá beleza? E essas doenças respiratórias elas também são muito comuns, principalmente porque os pacientes idosos, né, também são os pacientes que mais aparecem no CTI, né, até por conta das comorbidades, das doenças de base, né, esses pacientes eles vão apresentar muitos problemas respiratórios, né? A influenza, né, o H1N1, agora o Covid-19, eles têm preferência pelo pulmão do idoso, né? O idoso sofre mais com as doenças respiratórias. E a gente vai ter aí o idoso como a faixa etária, né, a faixa etária que mais aparece no CTI, tá bom? Vamos lá, então, outros problemas que aparecem muito no CTI são os problemas infecciosos, né? E aí a gente tem principalmente o paciente que está séptico. E da sepse a gente vai ter uma aulinha só disso aqui, tá? Como manejar um paciente que está fazendo sepse, né? Sepse grave, que precisa de cuidados intensivos também. Esse paciente precisa urgente ser manejado para que ele não morra por conta dessa sepse. Sepse mata e mata muito, tá? Então a gente vai ter uma aulinha só de sepse também no transcorrer do nosso da nossa disciplina aí de CTI, tá bom? Outras doenças também que mais aparecem, né, são, no caso, os pacientes cirúrgicos, né? Os pacientes cirúrgicos, eles também, em algumas cirurgias, eles dependem de uma terapia intensiva, né? E a gente vai falar desse paciente cirúrgico também, o pós-operatório imediato, né? A gente teve aula de centro cirúrgico, né? E a gente comentou que em algumas situações, em algumas cirurgias, o paciente sai da sala de operação e vai direto para o CTI. E esse paciente ele vai demandar alguns cuidados específicos, tá? E esses cuidados a gente vai ver também aí numa das nossas aulinhas sobre da nossa disciplina de CTI, tá? Então, basicamente, né, a gente tem boa parte dos pacientes transplantados, em algum momento ele vai precisar de uma terapia intensiva, tá? Em algumas situações, em alguns transplantes, não. Né? Como, por exemplo, transplante da córnea. Né? Transplante de córnea, o paciente não é para CTI. Mas, por exemplo, transplante cardíaco, transplante de fígado, transplante de pâncreas, transplante de rim, tudo isso aí, todos esses transplantes, o paciente vai precisar de uma terapia intensiva, tá bom? Até por conta do enxerto que o paciente vai receber, que não é dele, é um órgão estranho, um corpo estranho. Esse paciente precisa ser monitorado para ver se esse órgão vai funcionar. Né? Ele deve fazer uma bateria de exames, deve ser acompanhado muito de perto, porque em algum momento, né, esse paciente pode vir a complicar. Por conta, né, do ato cirúrgico em si, um sangramento, um rompimento de uma anastomose, um problema mais anatômico, mais cirúrgico, ou por conta da condição em que ele se encontra. Então, o paciente pode rejeitar o enxerto, né, o enxerto pode não funcionar, o paciente pode, por conta disso, ter algum problema clínico mais grave, então ele demanda um CTI, tá? Uma unidade de terapia intensiva. Beleza? O paciente também que faz cirurgia cardíaca. Esse paciente que faz cirurgia cardíaca, ele também precisa de um leito de terapia intensiva.
né? Como assim? O paciente que vai fazer uma cirurgia cardíaca é um paciente que faz uma toracotomia. Ele faz uma incisão, né, do tórax através do externo, o osso externo, esse osso do meiozinho aí do seu peito, né, que faz articulação com as costelas. Esse osso ele é cerrado, ele é afastado e a partir do problema que o paciente tem, o cirurgião vai abordá-lo conforme necessário. Então, em algumas situações, o coração do paciente ele é propositalmente parado, o coração fica parado, né, através de uma infusão de algumas drogas, de algumas soluções, o coração para, o paciente entra em assistolia, o cirurgião faz o procedimento, né, enquanto o procedimento está sendo feito, esse paciente ele entra em circulação extracorpórea, né, ou seja, um maquinário faz o papel do coração de fazer o sangue circular, né? E aí, quando termina a cirurgia, o coração volta a bater, ou através de a infusão de drogas que vão fazer o coração voltar a bater. E se for o caso, se for necessário, o paciente vai ser desfibrilado é, de acordo com o procedimento, né? Então o paciente vai ser desfibrilado através de uma pá interna, diferente daquelas pás que a gente usa, né? Na desfibrilação convencional. É uma pá que vai direto no coração, o paciente vai estar aberto, né? Direto no coração, o paciente é chocado, o coração é chocado ali e o coração reverte da arritmia e ele volta a bater conforme o natural. Mas esse paciente, essa cirurgia ela é muito agressiva, né? A circulação extracorpórea, apesar de fazer um bem danado para o paciente, né? Ela traz, né, alguns malefícios. O paciente faz uma cirurgia dessas, ele fica pelo menos aí 6 horas, né, na mesa de cirurgia, ele pode fazer hipotermia, o corpo é muito agredido, né? O paciente sai com pelo menos 2 drenos, sai cheio de medicamentos, né? Acesso venoso central, PAM, né? A pressão arterial invasiva, sondado. Então ele é um paciente grave. Ele é um paciente grave. Então ele precisa de CTI é, para poder ser cuidado de forma adequada. Da mesma forma, as neurocirurgias, né? Paciente que removeu um tumor cerebral, um paciente que fez um traumatismo crânioencefálico e aí fez um hematoma subdural, precisou abrir a calota craniana para poder reduzir a pressão intracraniana, a PIC, né, a famosa PIC. Esse paciente ele precisa de cuidados intensivos, né? Por quê? Esse paciente com a pique elevada, ele pode fazer uma lesão grave, né, uma lesão cerebral grave, e aí essa lesão ser irreversível. Né? Então ele precisa ser acompanhado 24 horas após a cirurgia para poder ser analisado, ser avaliado, fazer os exames necessários, né? Ser monitorado de forma adequada. A neurocirurgia, o paciente também geralmente sai com um dreno, sai com um catéter de pressão para mensurar a pressão intracraniana, sai com pressão arterial invasiva e todos os dispositivos necessários para poder esse paciente ser bem assistido. Tá? Um exemplo também que eu esqueci de falar aqui no transplante é que, por exemplo, o paciente do transplante hepático, que é o que a gente faz lá no centro cirúrgico lá do hospital que eu trabalho, esse paciente, ele, por conta do transplante, ele provavelmente ele vai ter alguma lesão renal. Ele vai fazer alguma insuficiência renal e daí precisar fazer hemodiálise. O próprio transplante causa esse problema nos rins do paciente. Ele faz uma insuficiência renal aguda, os rins não funcionam direito, e aí esse paciente precisa dialisar temporariamente. Né? Então, o ideal é que esse paciente vá dialisar na terapia intensiva. E paciente de cirurgia geral, então uma colectomia com colostomia, uma anastomose biliodigestiva, uma duodenopancreatectomia, uma laparotomia que foi um pouco mais complicada, uma pancreatectomia, todos esses procedimentos os pacientes eles vão
para o leito de CTI. Ah, então é só esse tipo de procedimento que vai? Não, o paciente, por exemplo, pode fazer uma colecistectomia e lá tirar a vesícula biliar, né, por conta de uma inflamação, e ter uma complicação na sala de cirurgia. Não é esperado que esse paciente vá para o CTI. Geralmente não se reserva leito de CTI para esse tipo de paciente, só que pode acontecer um problema. Né? Pode acontecer alguma coisa que, é, que desencadeou uma parada cardíaca, uma arritmia qualquer, né? O paciente não fez um risco cirúrgico adequado, e aí complicou, ele vai para a terapia intensiva, independentemente da, do procedimento cirúrgico em questão. Então vamos lá. Outro tipo de paciente que vai para a CTI é o paciente que está com um câncer, geralmente em fase avançada. O cara que tem um tumor avançado, um tumor maligno, né, avançado, já entrou em metástase, né, esse tumor, né, à medida que ele vai crescendo no organismo do indivíduo, ele vai invadindo as estruturas, ele vai comprometendo as estruturas que estão adjacentes ali ao crescimento do tumor. Então comprime vaso, comprime nervo, o paciente morre de dor no bom sentido, no sentido, né, de que ele está com muita dor. Né? Então ele fica cheio de dor, ele tem compressão dos vasos, ele pode ter um rompimento de um vaso, então ele fica todo inchado. Né? E tudo isso, né, para manejar o paciente, ele ter o mínimo de conforto, esse paciente pode ir para o CTI. Né? Em algumas situações, quando existe ainda a perspectiva da cura, esse paciente sai de onde ele está, né, do quarto, na enfermaria que está fazendo tratamento, quimioterapia, seja lá o que for, vai para o CTI para ser tratado lá, né? E ali, se houver a possibilidade de cura, esse paciente permanece. Se não houver, aí a família entra já num acordo com a instituição. Né? Bom, em qual sentido? Se o familiar não tem mais possibilidade de cura, ele está entrando em cuidados paliativos. Né? Cuidado paliativo é aquele cuidado que no final, o que acontece no final da vida do paciente. A gente já sabe que o paciente não tem um prognóstico bom, é um prognóstico mais reservado, sabe-se que não tem muito mais o que se fazer por ele. Então a equipe agora busca fazer com que esse paciente sofra o menos possível por conta do problema. O objetivo já não é mais buscar a cura, mas que esse paciente tenha uma continuidade da vida menos dolorosa, né? Menos problemática. Então, esse paciente pode continuar no CTI, né, de acordo com o que o paciente deseja, o que a família deseja, ou esse paciente pode continuar voltar para a unidade de internação, para um quarto, para a enfermaria, ou esse paciente pode até ir para casa e viver os seus últimos dias junto com a família em casa. Então, geralmente, o paciente que está com um problema oncológico em fase avançada, em algumas situações ele vai para o CTI. Ou então, ele é um paciente que está com um problema oncológico, precisou fazer uma cirurgia. Aí ele cai aqui, né? Cai numa situação onde a cirurgia faz com que ele vá para o CTI. Então o cara tem um câncer, um carcinoma hepatocelular, né? Grave. O fígado tá mal, precisa transplantar. Ele faz o transplante hepático, vai para o CTI. O paciente tem um tumor cerebral, né? Tá aumentando a pique, tá comprimindo o cérebro, já tá trazendo complicação clínica para o paciente. Fez a neurocirurgia, vai para o CTI. O paciente está com um tumor na cabeça do pâncreas, faz a cirurgia de Whipple ou a gastroduodenopancreatectomia. Esse palavrão aí é a cirurgia onde uma parte do estômago é removido, cabeça do pâncreas, intestino, delgado, é uma confusão danada. Mas eles fazem para que o paciente possa sobreviver. Cirurgia de Whipple. Whipple. E aí ele faz essa cirurgia e vai pro CTI. Entendeu? Em algumas situações, o câncer faz com que o paciente faça uma cirurgia e aí ele vai para o CTI. Então vamos lá, vamos falar de algumas doenças que a gente já comentou. Opa! Que a gente já comentou é, é, mais cedo, né? Sobre o perfil dos pacientes aí que vão para terapia intensiva. Então, das doenças neurológicas, as mais prevalentes no CTI são os AVCs, né? Ou AVE, acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral. Tá? Então, o AVC
é uma das maiores causas de morte, né, e capacidade funcional do mundo, né? Pode ser de natureza isquêmica, AVC isquêmico, ou hemorrágico, AVC hemorrágico, tá bom? Né? E qual que é a diferença desses dois aí? Bom, a diferença é etiológica, né? Faz a origem, né, da, do AVC isquêmico é uma obstrução de uma artéria cerebral, como se fosse um infarto. É muito semelhante, né? Uma artéria cerebral qualquer, né? Ou mais importante, obstruída por conta de um trombo. Esse trombo impede a passagem do fluxo sanguíneo pro restante do cérebro, tecido cerebral, e esse tecido ele começa a sofrer, né? E aí ele traz umas repercussões clínicas, né? E aí esse é o AVC isquêmico. E o AVC hemorrágico, a gente já tem, ao invés de uma obstrução, né, por um trombo, a gente tem um sangramento, né, um vaso que se rompe, por exemplo. Ele é rompido no cérebro, né, um vaso, né, uma artéria cerebral rompida. Esse sangue ele começa a extravasar, a gente tem uma hemorragia ali, e aí a gente aumenta a pressão intracraniana. Esse paciente tem um aumento de pressão intracraniana. Esse aumento da PIC faz com que o tecido cerebral também sofra ou morra, dependendo do problema, né? E aí esse paciente precisa de uma intervenção também muito rápida. Então, olha aí, é, a gente tem o AVC isquêmico, então olha aqui, a gente tem um trombo, deixa eu botar aqui, pá. A gente tem um trombo obstruindo uma artéria cerebral, né? E aí, esse fluxo sanguíneo que deveria continuar e irrigar o restante do tecido cerebral, ele é limitado ou ele é totalmente obstruído, né? Então o que acontece? Toda essa região aqui que não recebe sangue, ela vai infartar, ela vai morrer, né? Primeiro vai sofrer e depois vai morrer. O problema é que o tecido cerebral não se regenera, né? Então depois que morre, né? Depois que se perde, né, esse tecido cerebral, o paciente vai ter uma complicação até o final da vida. Então a gente conhece, você deve conhecer, não, muitas pessoas ou algumas pessoas que fizeram AVC e depois que fazem AVC elas voltam diferentes, né? Voltam com comprometimento motor, voltam com comprometimento na fala, voltam com comprometimento cognitivo, né? Uma série de comprometimentos aí. Né? E você deve ter conhecido alguém que fez um AVC e que retornou 99% ou até 100% bem, né? Saudável, depois desse problema. Por quê? Provavelmente, né? A obstrução foi pequena, né? Então uma obstruçãozinha nessa artéria aqui, você vai concordar comigo que só essa região aqui seria afetada, diferentemente essa artéria aqui. Agora imagina se fosse aqui a obstrução. Então isso tem uma importância, né? O tamanho da lesão, né? O tamanho da extensão dessa lesão, né? E também a questão do tratamento. Como que foi feito o tratamento? O paciente chegou na emergência rápido, ele teve um tratamento adequado para esse problema, ele fez os exames certos, né? Uma tomografia, por exemplo, é um exame de escolha. O paciente fez AVC, foi para emergência, na emergência, fez a tomografia, viu que tem um trombo, já faz por exemplo, uma trombectomia, né? É, uma trombólise, né? Fez um medicamento para dissolver o trombo, né? Pela via intravenosa. Pode acontecer isso. E esse delay, esse intervalo, né? De momento que o paciente fez o AVC até o tratamento inicial, isso vai repercutir e muito, né? Na no desfecho, né, no prognóstico desse paciente. E aí a gente tem também o AVC hemorrágico. Aqui, ó. O paciente tem uma ruptura, né, de um vaso sanguíneo, né, cerebral. Esse sangue extravasa e aí a gente tem que a gente tem que esse sangue que extravasou, ele começa a aumentar a pressão dentro da cabeça do paciente, dentro do cérebro. E aí a gente tem uma definição que a gente aprende lá em clínica médica, que é a doutrina de Cayley-Monroe. O que é isso? É um conceito que diz que do tecido que compõe a parte interna da calota craniana, que aí no caso é a massa encefálica, o sangue
E o líquor? Líquido cefalorraquidiano. Olha que letra bonita. Que é sangue. Massa encefálica, sangue e líquido cefalorraquidiano. A gente tem dentro da calota craniana, dentro do nosso crânio, essas três substâncias aqui. Essas três substâncias. Massa encefálica, sangue e líquor. E o que a gente tem? Isso aqui é como se fosse uma panela de pressão. É um sistema meio que fechadinho. Quando a gente aumenta a pressão dentro desse sistema, o que acontece? Todas as estruturas elas sofrem com o aumento dessa pressão. Então, se por exemplo eu tenho um tumor cerebral, isso aumenta o volume cerebral, ou seja, aumenta a pressão intracraniana. Se eu tenho um volume de sangue aumentado, como por exemplo aqui na hemorragia, a pressão intracraniana também aumenta e isso faz uma lesão no encéfalo, na massa encefálica. E se eu tenho aumento do líquido cefalorraquidiano dentro desse espaço aqui craniano, a gente também tem que a PIC vai aumentar. E aí, em circunstâncias um pouco mais controladas, o nosso organismo tende a manipular de alguma forma essas substâncias para poder manter a pressão intracraniana normal. Então, por exemplo, se eu tenho excesso, um acúmulo de sangue na calota craniana, a tendência é o organismo reduzir o volume de líquor. Reduz para poder compensar o sangue. Se eu tenho um tumor cerebral, o organismo tende a compensar reduzindo volume de sangue e volume de líquor dentro dessa região. E aí, se o organismo compensa isso aí, ok, tudo certo, a coisa fica teoricamente resolvida. Mas quando o paciente tem uma hemorragia importante, um tumor absurdo, aumento volumoso de líquido cefalorraquidiano, o nosso organismo não consegue combater. E aí a gente tem esse problema. Né? E aí a gente tem a questão da PIC aumentada e a pressão intracraniana aumentada, isso ferra com o nosso cérebro, né? Com o nosso sistema nervoso central. Beleza? Então aí a gente tem a comparação entre os principais tipos de AVC, né? Do lado de cá, né? Na segunda coluninha aqui, o AVC isquêmico, na terceira coluninha, o AVC hemorrágico. Tá? Então vamos lá. Causa do AVC isquêmico. Trombose de grande artéria, né? Vamos lembrar, no AVC isquêmico, né? Esse aqui, né? Um trombo, né? Pode ocupar aí uma artéria importante, né? Do cérebro e ele tem essa obstrução. Trombo de pequena artéria penetrante, que também causa lesão. Embolia cardiogênica, olha para cá. A fibrilação atrial, a gente vai falar dela mais para frente, por exemplo, é uma doença que pode gerar, né, a formação de um trombo lá no átrio esquerdo. Então, olha só, aqui a gente está aqui, do lado de cá, né? Vamos imaginar que isso aqui é um coração. Meu coração é assim, parece uma janelinha, né? Então a gente tem aqui átrio esquerdo, tá? Desculpa, átrio direito, ventrículo direito, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, tá? Na fibrilação atrial a gente tem que as câmaras superiores, né, essas duas aqui, fazem uma arritmia, tá? A fibrilação atrial não é uma arritmia muito letal, as pessoas não morrem muito por conta da fibrilação atrial em comparação com as outras arritmias mais letais, né? Mas ele tem apresenta uma série de problemas que podem acontecer com o paciente, inclusive esse que é a formação de trombo. Né? Porque acontece? Quando os átrios eles fibrilam, eles tremem, eles não contraem, eles não fazem sístole de ácido, eles ficam tremendo. Isso que eles tremem, o sangue ele pode acumular em algumas regiões dos átrios. E aí fazendo com que essa região atrial forme um trombinho aqui, um trombinho ali. E esse trombo, ele pode se desprender
por exemplo, né? Vamos imaginar que o trombo foi aqui do lado esquerdo. Ele pode desprender. Isso aqui é um trombo. Desce pela válvula. Eu quero ver você lembrar. Válvula mitral, válvula bicúspide, né? Besteira, é a bi, né? Tri não. Desce pela válvula mitral, chega no ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo está saudável teoricamente. Ele vai descer não, né? Subir pela artéria aorta. Isso aqui é um esqueminha, tá? E a aorta, olha só, esse trombo, ele vai passar pela aorta. A gente sabe que a aorta sobe, né? É só para um esqueminha só. E aí, o que vai acontecer com esse trombo? Ele vai, ó, pum, entrar aqui na artéria carótida, por exemplo. Ele vai migrar. E aí, quando ele chegar num vaso que seja de diâmetro menor que o trombo vai fazer isso aqui, ó, tum, bloqueou. E aí, olha o que acontece. O trombo fica ali, bloqueia a passagem de sangue, AVC isquêmico. Beleza? Deixa eu apagar isso aqui. Esses desenhos são maravilhosos, né? Bom, pode ter uma causa não conhecida, né? Criptogênico, o cara faz AVC e ninguém descobre, né? Outras causas menos específicas. E aí, no caso do AVC hemorrágico, hemorragia intracerebral, hemorragia subaracnoide. Você lembra o que significa aqui esse termo aqui, ó? Aracnoide. Lembra das meninges, né? Dura mater, aracnoide e pia mater. A aracnoide é a meninge medial, né, a do meio, né? E embaixo dessa meninge geralmente acontecem as hemorragias por conta de TCE. O vovô estava andando, escorregou, bateu cabeça em algum lugar. Hemorragia geralmente, né, acontece bastante hemorragia subaracnoide, tá? Por conta de TCE. Aneurisma cerebral. O que é um aneurisma? Então, aqui a gente tem um aneurisma. Olha só o que é um aneurisma. O aneurisma é uma má formação de uma artéria, pode ser congênito, pode ser adquirido, né? Onde essa artéria ela tem uma mudança em sua característica anatômica, né? Então, o que acontece? A gente sabe que as nossas artérias elas têm camadas, né? É como se fosse canos de PVC sobrepostos, pelo menos 3, né? A túnica íntima, adventícia e a túnica média, né? E aí essas camadas elas podem se romper por conta, por exemplo, de uma pressão arterial elevada. E aí quando essas camadas se rompem, a última camada, ela funciona como o último dos moicanos aqui, né? É o que vai tentar segurar essa pressão arterial elevada. E o que acontece? Essa pressão, quando ela se eleva mais ainda, esse aneurisma, né, esse saquinho aqui, ele pode, por exemplo, aqui embaixo, ó, se romper por conta de um aumento de pressão. E aí vai acontecer o quê? Esse paciente ele vai apresentar uma hemorragia, né, e vai fazer um AVC hemorrágico. Então vamos voltar aqui para a nossa aulinha. Ó. Vou botar aqui a janelinha no lugar. Pá. Então, a aneurisma cerebral pode, né, causar um AVC hemorrágico. E a malformação arteriovenosa, né, também pode causar. Principais sintomas na apresentação. Né? O paciente ele vai apresentar dormência ou fraqueza de face, braço, perna, especialmente em um dos lados do corpo. Né? Ele pode fazer uma hemiparesia. E essa hemiparesia é a fraqueza, né, de um dos lados do corpo, né, geralmente contralateral ao local do AVC. Então, se o AVC for do lado direito do cérebro, essa hemiparesia vai ser apresentada do lado esquerdo e vice-versa, tá? E aí o paciente pode, no hemorrágico, sentir aquela cefaleia explosiva, né, com o nível de consciência diminuído. O paciente também vai se recuperar no isquêmico, geralmente é em 6 meses,
E no hemorrágico é um pouquinho mais lento, né? Pouquinho não, né? Bastante lento. E pelo menos aí 1 ano e meio, né? 18 meses. Vamos para frente. Tratamento do AVC. A gente tem a terapia trombolítica venosa. No caso, essa terapia ela ocorre através de uma trombólise. E essa trombólise ela é feita através de um medicamento venoso, né? Que são os trombolíticos. Quais são os trombolíticos? A gente tem aí no mercado. Eu vou tentar escrever, mas pelo amor de Deus, né? Opa, volta aqui. Canetinha. Nós temos o RTPA. Nós temos o Alteplase. Ficando bom. Alteplase. Eu não vou escrever isso não. Streptokinase. Tem streptococcus. Você escreve strepto e bota quinase com Q-U-I. E S-E no final. Streptokinase. São exemplos de trombolíticos, né? São feitos por via venosa. Eles precisam que o médico ele precisa avaliar diversos quesitos para que o paciente possa receber esses medicamentos, porque eles apresentam uma chance de causar hemorragia de forma muito intensa no paciente, dependendo da condição clínica do paciente. Então, por exemplo, paciente que tem um tumor maligno, que pode apresentar um sangramento intenso. Esse paciente que fizer um AVC isquêmico, ele não pode receber uma trombólise, por exemplo. Né? E uma série de contraindicações, né? que não permitem que o médico faça o tratamento do AVC isquêmico com trombolítico. Lembrando, né? No AVC hemorrágico, a gente já está com hemorragia. Imagina se a gente fizer uma terapia trombolítica nesse paciente. Esse paciente vai para o beleléu. Então, uma contraindicação absoluta é o paciente que está fazendo AVC hemorrágico. Então, para saber se o paciente está fazendo AVC hemorrágico ou não, ele precisa de um diagnóstico certeiro, né? Se o médico diagnostica o paciente com AVC isquêmico, sendo que ele fez um hemorrágico, e tratar o paciente com trombolíticos, esse paciente vai ter um problema muito sério. A gente pode também fazer o tratamento através de uma endarterectomia. Que negócio é esse aqui? Olha só, o paciente tem uma obstrução, né, na carótida, por exemplo, né, uma obstrução gordurosa, e aí isso dificulta a passagem de sangue para o cérebro. Aí o paciente pode fazer, por exemplo, um problema de saúde que a gente conhece, não sei se vocês já ouviram falar, que é o ataque isquêmico transitório. O que é o ataque isquêmico transitório? É como se fosse a angina da doença arterial coronariana no cérebro. Então o paciente faz um AVC brando. Então ele apresenta sinais e sintomas de AVC por conta de uma obstrução parcial. E aí ele faz tem toda aquela clínica do AVC que vocês já conhecem, se já tiveram aula de clínica médica, né? Então ele faz toda aquela. Se você não lembra, volta lá, né, nos seus slides aí, na sua apostila de clínica médica, e aí ele apresenta todos aqueles sinais e sintomas, e aí ele vai para emergência, chega na emergência, ele é tratado, ele melhora sem o tratamento definitivo. Então o que pode ser? O paciente tem uma placa de gordura na carótida, por qualquer motivo essa placa obstruiu esse vaso, e aí o sangue não chegou adequadamente ao cérebro, ele fez uma simulação de um AVC. Então, nesse caso aqui, a endarterectomia é a remoção cirúrgica dessa placa, né? E isso vai normalizar, né, o fluxo sanguíneo, tá? Depois que se remove essa plaquinha, tá bom? Essa cirurgia é comum, acontece bastante, tá? Em alguns casos, quando o paciente fez um AVC isquêmico e isso fez uma lesão cerebral, né, um pouco mais intensa, o que acontece com o cérebro do paciente? Ele faz edema. A lesão cerebral causa edema cerebral. Quando o paciente faz edema cerebral, isso aumenta a pique. Eu apaguei o negócio, né? Isso aumenta a pique.
a pressão intracraniana. Vamos lembrar, né? PIC, pressão intracraniana. E o que vai acontecer com esse paciente? Ele vai precisar reduzir essa PIC. E um dos tratamentos é a craniotomia descompressiva, é um outro tratamento cirúrgico. Craniotomia descompressiva. O médico vai lá, o cirurgião vai remover uma parte da calota craniana. Isso vai fazer com que a pressão intracraniana caia. E essa calota, em algumas situações, ela é implantada no abdômen do paciente. Para que, depois que a PIC estiver normalizada, ele volta para o centro cirúrgico e aí aquela calota que está sepultada, é um termo que eles usam, né? Sepultou a calota no abdômen, depois eles vão, recolhe a calota do abdômen e devolve para o local de origem, né? E aí o paciente já com a PIC controlada fica 100%. Vamos para frente. O tratamento do AVC hemorrágico, né, é aliviar o sangramento e prevenir ou reduzir o risco de ressangramento. Aí vai entrar AVC, vai entrar hemoderivados, vitamina K, tudo para poder reduzir, né, o nível de sangramento daquele local. E aí sim também a gente tem a craniotomia descompressiva, tá bom? Essa craniotomia visa, né, remover a calota craniana do local onde tem um sangramento e fazer a aspiração daquele conteúdo de sangue que já está coagulado, que não é bom para o paciente. Então olha aí que maravilha, né? Que delícia. O paciente que fez uma craniotomia, né? Retirando a parte da calota craniana onde está mais próxima do hematoma. Então olha o hematoma aqui, ó. Olha aqui a placa de coágulo. Isso aqui vai ser lavado e aspirado, né? O local do sangramento vai ser contido, né? Vai haver ali a hemostasia, né, daquele sangramento. E essa calota aqui, se o edema cerebral for importante, essa calota aqui, essa parte da calota vai ser sepultada, vai ser implantada no abdômen do paciente, ou vai ser desprezado e o paciente vai receber uma calota artificial, né, de platina, de titânio, né, de algum metal aí específico para isso. E aí o paciente recebe essa calotinha, né, depois que a PIC fica controlada, e aí ele volta, né, depois do procedimento cirúrgico, receber os cuidados e buscar aí a cura da doença dele. Vamos nós. O TCE. A gente tem três tipos de TCE aí, né? A lesão no couro cabeludo, a lesão no crânio e a lesão no cérebro, né? Tudo isso é TCE. Você está andando, bateu com a cabeça em algum ferro que está pendurado na rua. Teve uma lesão no couro cabeludo? Ok, TCE. Teve uma lesão no osso do crânio? Né? TCE. Teve uma lesão cerebral? TCE também. Quais são as causas? Né? Paciente que sofre queda, acidente de trânsito, colisão com objeto, assalto, né? Pode levar aí uma coronhada, um tiro, né? Uma bala perdida, por aí vai. Então qualquer sangramento ou edema pode aumentar a pressão intracraniana, causando restrição de fluxo no cérebro e causando também um dano cerebral. Então olha aí a imagem do TCE, né? O paciente fez um hematoma extradural. Olha aqui a tomografia, olha a imagem aqui do TCE, do sangramento, né? Esse aqui é o coágulo, né? O sangue, empurrando o cérebro e causando uma lesão nele também. Olha aqui, ó, essa linhazinha aqui, essa comissura aqui deveria estar centralizada, não está. Né? O sangue empurrou o cérebro para essa direção, né? E aí fez com que causasse com certeza uma lesão cerebral, um dano importante. E a gente tem aqui o coágulozinho, né? Coagulosão, né? Por conta desse TCE. Isso aqui é uma craniotomia descompressiva. Beleza? Bom, tratamento para o TCE é o controle da PIC, então a craniotomia, o suporte ventilatório, né? O paciente ele pode ter uma lesão cerebral que vai comprometer o sistema ventilatório, né? Essa lesão pode comprometer a região do cérebro que organiza a parte ventilatória do nosso sistema ventilatório, né, nosso sistema respiratório, né, prevenir convulsões, que a convulsão ela exige muito do paciente, exige muito do cérebro do paciente, e
isso não é bom. Então, medicamentos para prevenção de convulsões é muito importante. E manutenção hidroeletrolítica, né? Volume, reposição de eletrólitos, sódio, potássio, magnésio, tudo isso é importante. Esse paciente precisa estar hidratado e com os eletrólitos dentro da faixa de normalidade. Beleza? Bom, saindo do cérebro, vamos para o coração, né? Então, as principais doenças cardiológicas, a gente já falou, né? A primeira delas é o infarto agudo do miocárdio, e aí a gente tem, né? É uma questão muito semelhante à da hemorragia, do AVC isquêmico, né? A gente tem um coração, né, que sofreu uma obstrução, e essa obstrução faz com que todas essas células cardíacas elas sofram ou morram. No caso do infarto é morte celular mesmo, tá? Por conta dessa necrose aí do tecido cardíaco, beleza? Então a insuficiência, aí beleza, tá? Isso aqui sobre infarto agudo do miocárdio, você deve ter tido essa aula na sua aula de clínica médica, né? Por isso que a gente não está focando tanto aqui nos cuidados de enfermagem, tratamento, diagnóstico, a gente só está relembrando, beleza? Se você quiser tirar dúvida em relação a essas doenças, você reveja o seu material de clínica médica, tá bom? Se tiver alguma dúvida específica, quiser perguntar no nosso encontro, né, no Zoom, a gente pode tirar dúvida sem problema nenhum. Mas o foco da aula não é a clínica em si, mas você relembrar um pouco da doença, beleza? A gente tem também a insuficiência cardíaca, né, que é a incapacidade do coração de bombear sangue, né, para os tecidos do corpo, né, e aí o coração vira uma bomba fraca, ele não consegue bombear o sangue para que esse sangue chegue nos tecidos. Aí você pensa em qualquer tecido, né, em qualquer órgão, qualquer estrutura do corpo, e aí ele é, é, sendo fraco, ele hipoperfunde, ou seja, ele faz uma má perfusão dos tecidos do nosso corpo de forma geral. Então, rim, cérebro, então, próprio pulmão, e tudo isso traz uma repercussão negativa estrutural. Então, o paciente com insuficiência cardíaca, ele fica inchado, o fígado ele também fica inchado, ele faz hepatomegalia, ele vai ter problema renal, ele vai ter que dialisar, ele vai ter problema neurológico. Então, isso aí é insuficiência cardíaca em níveis mais severos, né? Esse paciente, a última opção dele é o transplante de coração, né? É o transplante cardíaco. Sendo assim, na insuficiência cardíaca mais grave, né? Aquele paciente com insuficiência cardíaca grau 4, né? Nós tem quatro, dentro dos tipos de classificação de insuficiência cardíaca, tem um tipo que classifica a insuficiência cardíaca em 4. O paciente que está na insuficiência cardíaca nível 4 é o cara que precisa do transplante de coração. Sem um coração novo, ele não sai do leito. Ele fica tão cansado, tudo que ele faz de esforço físico cansa ele tanto que ele vive restrito ao leito. Ele não sai do leito por conta do um banho no leito num paciente com insuficiência cardíaca, o paciente ele fica exausto, ele fica cansado, dispineico. É horrível cuidar de um paciente com insuficiência cardíaca grave, porque ele realmente tudo cansa ele, ele não pode ele tem uma restrição muito severa à questão de alimento, sal, líquido, balanço hídrico dele é todo descompensado, ele fica todo inchado. É um paciente bem complicado. Tá? O insuficiente cardíaco, nível mais alto, né? O pior nível, né? A gente tá falando. Essa insuficiência cardíaca, ela pode ser, né, por conta de uma hipertrofia, né? Ou seja, o músculo ele cresce, né? Ele cresce em volume de massa, né? Em volume de célula. E aí o que acontece? A gente tem aqui uma câmara normal, de um volume qualquer, e essa câmara, quando o músculo hipertrofia, ou seja, a gente tem um aumento da massa muscular cardíaca, a câmara diminui, o coração cresce para dentro. Ele cresce para dentro. Então o que acontece? O espaço aqui, a área que a gente tem para poder preencher com sangue, reduz. Então o sangue que vai para a artéria aorta, eles vai em volume menor a cada sístole. Então o sangue chega com dificuldade nas estruturas
corpóreas. E aí a gente tem um outro problema. Se o sangue aqui chega com dificuldade, né, no ventrículo esquerdo ele está chegando com dificuldade, esse sangue, quando ele vem para o átrio esquerdo, lá dos pulmões, ele vem com um volume razoável, né? Então ele tenta entrar aqui e não consegue. Ele tenta, ele sai. Ó, vamos voltar para aquele esqueminha lá no meu coração didático. Olha para cá. Então o sangue está chegando. Isso aqui é um pulmão, tá, gente? Vou fazer aqui. É um esqueminha, né? Estou desenhando com o mouse. Com o mousepad aqui, né? Do notebook. Então, pelo amor de Deus, tenham compaixão de mim. Átrio esquerdo, beleza? Átrio direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. O sangue chega dos pulmões através das veias pulmonares. E aí a gente vai lembrar que a veia pulmonar, nesse caso aqui, está rica em oxigênio ou gás carbônico. Agora vai te dar um nó, mas ele, na verdade, essa veia pulmonar está cheia de oxigênio, tá? Cheia de oxigênio. E aí o sangue chega aqui num volume X. O átrio esquerdo recebe esse volume, desce o sangue para o ventrículo esquerdo, só que esse volume X ele não consegue preencher o ventrículo esquerdo. Por quê? Porque ao invés dele ser desse tamanho aqui, de ter esse espaço aqui para poder bombear o sangue, ele, por exemplo, ó, fez uma hipertrofia e aí, ó, toda essa área aqui é músculo. Então a gente tem uma câmara menor. Então o sangue que deveria vir todo para cá não vem mais. Ele fica represado no átrio esquerdo. E aí isso vai causando um efeito dominó. O sangue ele vai represando de forma retrógrada. Então a veia pulmonar fica preenchida, o sangue vai acumulando, é igual um engarrafamento. Né? Os carros vão parando, o sangue vai parando, para, chega aqui no pulmão. Um sinal clássico de uma complicação clássica, né, da insuficiência cardíaca é, por exemplo, o edema agudo do pulmão. O pulmão, como ele fica cheio de sangue, esse sangue troca a água com os alvéolos ficam cheios de sangue ao invés de ficar cheio de ar, e é como se o paciente estivesse se afogando nele mesmo. Né? É um problema sério, complicado. Tá? Isso na hipertrofia. Tá? O coração está com excesso de massa, né? Excesso de tecido muscular. E na cardiopatia dilatada, né? Na cardiomiopatia dilatada, a gente tem uma dilatação do ventrículo esquerdo. Aqui é o contrário. Aqui é o normal. E aí o que acontece no dilatado? A pressão arterial a pressão do sangue dentro dessa câmara aqui faz com que a câmara aumente o tamanho. Aumente o tamanho. Vou apagar aqui, senão não vai dar certo, né? Aqui está o coração, bem mais ou menos, só para você entender. Ventrículo esquerdo, ele está aqui. O que acontece na cardiopatia dilatada? Ó, o ventrículo esquerdo aumenta de tamanho. Então, olha aqui, ó, ele fica aumentado. Então, esse músculo ele fica fraco. E aí a gente tem espaço para preencher com sangue, tem espaço demais, só que na hora de contrair, contrai mal. E isso também repercute lá no pulmão. O paciente faz edema agudo de pulmão e tudo mais. Isso pode acontecer do lado esquerdo e também pode acontecer do lado direito, tá? E aí a repercussão é outra. Se o VD tá dilatado ou hipertrofiado, isso vai repercutir no ato direito e isso vai repercutir aqui, ó. Veia cava superior, veia cava inferior. O que a gente tem aqui perto da veia cava inferior? O fígado. Olha aqui o fígado aqui, ó. E o que vai acontecer com o fígado? Ele vai ficar dilatado, hepatomegalia. Esse é um problema comum dos pacientes que têm insuficiência cardíaca do lado direito. Hepatomegalia, e isso aqui, ó. Opa, pera aí, fiz besteira. Isso aqui é o seguinte. Veia cava superior recebe sangue da cabeça e dos membros, né? Um vaso muito comum que a gente tem aqui é a veia jugular. Veia jugular é aquela veiazinha que quando a pessoa está nervosa, começa a gritar, ela brota aqui no pescoço. Já viu? Já reparou? Uma pessoa que começa a falar mais alto, tem gente até que nem isso não. Começa a falar um pouquinho mais, já começa, né, ficar aquela veia, aparece no pescoço. Essa veia,
Num paciente cardiopata, assim, com insuficiência cardíaca, ela fica túrgida patologicamente. Então a gente percebe que a gente está tendo uma turgência dessa veia jugular. Isso é um sinal de que a insuficiência cardíaca está em pleno funcionamento. Beleza? E aqui a gente tem um raio-x de um paciente, ó. O coração de um paciente com insuficiência cardíaca, aqui no nível mais baixo. E olha o tamanhão do coração do cara um tempo depois. Como ele dilatou. Ampliou, né? Chega em alguns casos que ele faz isso aqui, ó. Vem para cá. Ele toma quase metade do espaço da caixa torácica. Exame aí de imagem, né? O raio-x AP, anteroposterior de um paciente cardiopata, né? Com insuficiência cardíaca provavelmente dilatada, né? Não dá para saber. Gente, antes de entrar na doença respiratória, lembrar que a parte de parada cardiorrespiratória, né? O suporte avançado de vida, e as arritmias, a gente vai falar em outra aula, beleza? Por isso que a gente não vai abordar aqui. A gente tocou no assunto no começo, mas a gente não vai abordar aqui não, tá? Vamos lá. Doenças respiratórias, né? A gente tem a insuficiência respiratória aguda, né? Que é uma deterioração súbita e potencialmente fatal da função de troca gasosa do pulmão e indica uma incapacidade dos pulmões de fornecer oxigenação e ventilação adequada para o sangue. Nosso sistema respiratório ele trabalha de 3 formas: através da ventilação, da perfusão e da difusão desse oxigênio. O que é a ventilação? Ventilação é o que você está fazendo aí, que é o mais fácil de você perceber, né? Que é o você inspirar e expirar. Então, ventilar é isso: é botar ar para dentro, botar ar para fora. Existe uma série de mecanismos, uma série de estruturas, sistema nervoso, diafragma, pulmões, musculatura envolvidos nisso aí. Mas é uma atividade mais macro, né? Mais perceptível, né? Que envolve estruturas maiores, né? Anatomicamente maiores. Então a gente tem a ventilação. Perfusão é o seguinte. Deixa eu ver como é que eu vou explicar isso de forma mais didática possível. Tá, então perfusão é como o sistema cardiovascular faz para poder fazer o sangue chegar até os tecidos, né? Então, por exemplo, para que o sangue chegue até o meu dedinho do pé, o sistema cardiovascular ele precisa implementar uma força, né, através da contração, né, do coração, e ele precisa ter um sistema vascular pérvio, né, para fazer o sangue chegar lá. Então, fazer o sangue chegar na estrutura, né, em questão para poder receber oxigênio, que é uma etapa da respiração, é a perfusão. E a difusão é a troca de gás. A gente tem a famosa hematose, né, que acontece lá nos alvéolos, que é a troca dos gases, né, gás carbônico com oxigênio. Só que isso não acontece só lá. Isso acontece em toda a célula do corpo humano. Toda célula precisa de oxigênio. Toda célula, para poder produzir energia através da respiração celular, ela produz, né, o metabólito aí, da respiração celular é o gás carbônico, né? Então esse gás ele sai das células. Então o ato de troca de gases é a difusão. Então a gente tem a ventilação, a perfusão e a ventilação. O nosso sistema respiratório, quando ele tem algum problema, né? Seja no transporte dos gases, seja na troca de gases, ou seja na ventilação, isso vai aparecer de alguma forma. Então, por exemplo, um sujeito que está com uma obstrução de vias aéreas por um corpo estranho. É o famoso OVACE, né? Já ouviu falar do OVACE? Deixa eu escrever aqui. Caneta, não. Caneta. Já ouviu falar do OVACE? Obstrução de vias aéreas por corpo estranho.
Então esse OVAC aí, o paciente está com obstrução lá de via aérea, porque lá, sei lá, a criança pegou uma bala, foi chupar, engoliu, engasgou lá, deu aquela confusão. Onde que o primeiro problema vai apresentar? Né? Onde que onde que a gente vai ter um primeiro problema, né? Vai ter na ventilação, na perfusão ou na difusão? Vai ser aqui, né? Na ventilação. O paciente vai ventilar mal, porque não vai haver troca, né, de ar, né, tanto na inspiração quanto na expiração. Então ele vai ventilar muito mal, né? Só que isso vai repercutir aqui e aqui. Mas no intervalo de tempo maior. Por quê? Para que haja difusão, hematose, o ar tem que chegar primeiro, né? Então, primeiro o paciente vai ter um problema aqui, então ele vai ficar naquela ansiedade, né, engasgado, não vai conseguir respirar, e vai ficar com a mão na garganta, e vai tentar, até que chega alguém e aplica o quê? Eu não sei se eu vou escrever isso não. Uma manobra de Heimlich. Ficou mal pra caramba. Ele vai aplicar a manobra de Heimlich, vai desobstruir as vias aéreas do indivíduo. Aí ele vai ventilar adequadamente e aí vida que segue. Mas se ele continua obstruído, o que vai acontecer? Não vai haver a difusão primária, que é a hematose, né? O sangue vai chegar no pulmão, mas o ar, né? O oxigênio não vai chegar. E aí, esse oxigênio ele vai continuar circulando, né? Rico em gás carbônico. E isso é um problema, porque o gás carbônico não é uma molécula aproveitada pelas células do nosso corpo. O gás carbônico é um gás que é o produto do nosso metabolismo, né? E a perfusão a gente também vai ter, né, problema para poder fazer o oxigênio chegar lá. Na questão da perfusão, num primeiro momento, ela não vai ser alterada, porque o coração vai estar bombando lá, né? Inclusive, ele vai fazer o nosso sistema cardiovascular ele vai mudar ao perceber que o paciente não está recebendo oxigênio. A tendência é o paciente fazer um ataque cardíaco compensatória. Né? O coração vai acelerar para poder ver se ele consegue captar mais oxigênio e fazer o oxigênio chegar mais rápido nos tecidos. E o que vai acontecer? Essa perfusão vai ter uma leve alterada, né? Uma alteraçãozinha leve, mas a difusão vai se ferrar legal. Então, por exemplo, o cérebro não vai receber sangue. Quer dizer, não vai receber sangue com oxigênio. E aí o paciente está lá, aquele desespero, engasgado, e todo mundo tenta, ninguém consegue. Vai chegar o momento em que esse paciente vai começar a ter uma repercussão clínica aí. Ele vai começar a ficar menos agitado, nível de consciência vai alterar, e ele vai desmaiar, né? Ele vai ter uma síncope. O termo técnico para desmaiar é síncope. Você não vai dizer que o paciente desmaiou, não tem evolução, não. Você vai dizer que o paciente fez uma síncope, tá? Se tu não escrever assim, eu vou lá te dar uma marretada na cabeça quando você estiver no seu plantão. Então ele vai ter uma síncope, e aí o que vai acontecer? Esse paciente ele vai fazer isso aqui, ó. Pá. É por conta da síncope que ele faz isso não. Ele vai, na verdade... Oh, desculpa, gente. Espera aí. Não é isso mesmo. Ele vai fazer uma hipoxemia. Por quê? O oxigênio não está entrando. E ele vai fazer uma hipercapnia, por quê? O gás carbônico está aumentando. As células estão trabalhando. Estão produzindo gás carbônico. E aí, ó, quando a gente tem uma hipoxemia, ou seja, paciente com menos de 50 milímetros de mercúrio de oxigênio arterial, né? A pressão de oxigênio arterial, esse aqui, PaO2. Isso a gente vê na gasometria, tá? No exame de sangue arterial. Quando ele está com hipoxemia e com hipercapnia, a gente diz que ele está com uma insuficiência respiratória aguda, né? Como que resolve essa insuficiência respiratória aguda? Através do problema que causou essa insuficiência. No nosso caso aqui, a obstrução, né, das vias aéreas. E aí a gente tem um problema. Quando ele está fazendo hipoxemia, o cérebro é atingido, né, sofre lesão. O coração sofre lesão. E uma das causas, por exemplo, de parada cardíaca, a gente vai ver na aula de PCR, né, de suporte avançado, né, de noções de suporte avançado, é a hipóxia tecidual, hipóxia cardíaca. E aí, irmão, é um problema sério, beleza? E aí a gente tem também, né, que na insuficiência respiratória, o pH também geralmente fica inferior a 7,35.
pH, né, o potencial hidrogeniônico, é a unidade de referência para a gente determinar a acidez ou a alcalinidade de alguma substância, tá bom? Então, excesso de íons H+, deixa a substância mais ácida, ou seja, o pH mais baixo, deixa eu botar aqui, 7 é o pH neutro, tá? 7 pH neutro. pH maior, a gente diz que ele é básico, aqui, ó, básico, e menor que 7 a gente diz que ele é ácido, beleza? Então 7,35 a 7,45 é o pH do sangue, ele tende a estar um pouquinho mais para cá, né? Então quando o pH está abaixo de 7,35, a gente diz, teoricamente que o pH está mais ácido, apesar de a acidez ser abaixo de 7, né? Mas a gente diz que o paciente está fazendo uma acidose por quê? O pH está ácido, abaixo de 7,35. E o normal é o do sangue, né? De 7,35 a 7,45. Beleza? Vamos para frente. As causas, né? Comprometimento do sistema nervoso central, da área do sistema nervoso central que regula, né, a parte respiratória. Então, superdosagem de drogas, por exemplo, anestésicas, TCE, né, traumatismo crânioencefálico, infecção e hemorragias, tá? Causam comprometimento do sistema nervoso central. Disfunção neuromuscular. Pacientes com esclerose lateral amiotrófica, por exemplo. Né? Essa esclerose é uma doença que faz com que a musculatura perca tônus. Né? O paciente perde tônus muscular, inclusive o diafragma. Né? O diafragma não funcionando, o paciente não ventila. E aí a gente tem aquele problema todo da ventilação. Né? Trauma de medula também faz com que o paciente tenha dificuldade para ventilar por conta do diafragma. Disfunção musculoesquelética, então trauma torácico, cifoescoliose, né, cifose e escoliose, desnutrição e a disfunção pulmonar, que é o DPOC, a asma e a fibrose cística. Tudo isso aí causa uma disfunção pulmonar e o cara pode fazer uma insuficiência respiratória. O tratamento, né, corrigir a causa subjacente, né, e melhorando a troca gasosa. E no caso mais grave, intubação orotraqueal, que é uma das nossas aulinhas aí, beleza? O IOT é uma aulinha que a gente vai ter talvez no próximo sábado. E a gente tem também as pneumonias, né, que é a inflamação, né, do parênquima pulmonar por conta de uma infecção por diversos micro-organismos, incluindo bactérias, micobactérias aqui, a gente está falando da tuberculose, né? Fungos e vírus, né? Lembra aí do coronavírus? Olha ele aí, né? Também pode causar pneumonia, né? Pode ser adquirida na comunidade ou pode ser, né, adquirida no hospital. O tratamento geralmente é o ATB, né? Antibiótico terapia para resolver esses problemas aí de infecção. A gente tem a doença pulmonar obstrutiva crônica. Ela é passível de prevenção e tratamento, mas não tem cura, tá? E isso é um problema porque ela tem uma evolução insidiosa. Ela vai evoluindo, vai piorando, vai limitando o fluxo de ar, né, do paciente. O pulmão fica fraco, não consegue ventilar muito bem. Isso aí não é bom para o nosso paciente, né? Então a limitação do fluxo de ar é habitualmente progressiva e está associada a uma resposta inflamatória do pulmão a partículas ou gases nocivos, tá? São o DPOC, o enfisema e a bronquite crônica, doença pulmonar obstrutiva crônica. O tratamento, né? No caso do paciente que fuma, parar de fumar. Medicamentos que vão fazer broncodilatação, né? O que são os broncos, né? Aqui está a traqueia, aqui é o brônquio fonte esquerdo, brônquio fonte direito. O que é um broncodilatador? O brônquio que está assim, depois da broncodilatação, ele fica assim. Aumenta o tamanho, né, o espaço, né, o diâmetro desse brônquio, fazendo com que ele capte um pouco mais de ar, né, o volume de ar aumenta, e aí ele fica mais propenso a ventilar o paciente de forma melhor. E alguns medicamentos corticosteroides que vão melhorar aí a função pulmonar e
reduzir a inflamação, né, por conta da EPOC. O câncer, né, a gente tem aí que o câncer é um grupo de doenças, né, com diferentes causas, manifestações, tratamentos e prognósticos, ou seja, para cada paciente, cada caso é um caso, né? É um processo patológico que começa lá na primeira célula, lá no DNA de uma célula que muda, né, sofre uma mutação e cresce de forma desordenada. E o corpo não consegue combater essa desordem. E aí esse câncer, esse tumor, né, ele tem característica, né, invasiva e infiltrativa. Então ele invade todos os tecidos e sai infiltrando tudo, né? Então o que tiver perto ele vai invadir, né? E eventualmente essas células cancerosas elas podem entrar nos vasos sanguíneos e linfáticos e haver o que a gente chama de metástase. Então o organismo humano ele se encontra exposto, né, a múltiplos fatores carcinogênicos, que pode ser químico, pode ser físico, pode ser biológico, como por exemplo, fator químico. A gente tem o contato com substâncias cancerígenas, né? Talvez, oh meu Deus, agrotóxicos, resíduos, né, industriais, soluções produzidas artificialmente, que são produtos químicos que vão estimular o surgimento de uma célula cancerígena. Fator físico, né, raio ultravioleta, raio-x, né, aquela radiação nuclear, tudo isso aqui são fatores físicos. E fatores biológicos, por exemplo, alguns vírus eles podem causar câncer. Por exemplo, o vírus da herpes, ele pode causar câncer, né? Então, é um fator biológico que pode, né, fazer desenvolver o câncer no paciente. Então, a gente tem também, para finalizar aí, as unidades de terapia intensiva especializadas, né? E muda o perfil epidemiológico dessa unidade. Então, a gente tem UTI cardiológica, eu falei para vocês lá no começo da aula, né? A UTI cardiológica, que vai tratar de doenças do coração, então infartados, insuficiência cardíaca, pós-angioplastados, pós-revascularizados. UTI neurológica, né? Pacientes que fizeram AVC, hemorrágico, isquêmico, traumatismo crânioencefálico, pique aumentada, tumores neurológicos. UTI respiratória, UTI para pacientes grandes queimados, UTI para pacientes com doenças renais, né, problemas renais, transplantados, doença renal crônica, insuficiência renal aguda, pacientes que vão dialisar, pacientes que têm doenças neurológicas específicas, e UTI cirúrgica, e etc, etc. E a gente tem uma infinidade, um universo de UTIs, né, que vão ser específicos para determinado tipo de doença. E aí a gente precisa se preparar, né, afunilando nosso conhecimento para aquele tipo de doença. Então, por exemplo, você vai trabalhar numa UTI cardiológica, não tem como você ir trabalhar numa UTI cardiológica sem você dar uma revisada no seu material aí de clínica médica para pacientes aí cardiopatas. Não tem como, você tem que dar uma revisada. Mesma coisa aqui, mesma coisa aqui. Tem UTI, por exemplo, pediátrica, só para nenenzinho. Tem UTI pediátrica cirúrgica, UTI pediátrica cardiológica. Tem uma infinidade de UTIs que a gente, à medida que for se envolvendo com elas, a gente precisa se especializar, seja através de cursos, ou seja através do próprio estudo, né, em casa, para poder a gente ter um compreendimento melhor dos problemas que você pode vir a ter e tratar melhor os seus pacientes, beleza? E a gente tem um perfil institucional, né, de acordo com as suas características. Então, UTI, né, para adulto e idoso, né, a gente tem hospitais pediátricos, né, hospital público, hospital privado, hospital de referência. Então a gente tem aí, para cada instituição, um perfil epidemiológico. Quando você começar a trabalhar na sua área, né, caso você vá fazer um plantão na UTI, você precisa conhecer as principais doenças, os principais problemas de saúde que aparecem nela para que você possa dar uma relembrada, dar uma estudada, né, e não sair perdendo por conta de um erro comum, que é você não saber que tipo de paciente você deve esperar para que você possa tratar de forma adequada. Pode ser que você cuide de um paciente com uma doença que você não vai ver aqui, que você não viu aqui nessa aula.
É bem possível, né? Então o que vai acontecer? Ao você chegar e se deparar com um paciente desses, né? Você vai dar um plantão, você vai precisar de ajuda, você vai ter dificuldade para manejar, mas vai ser só uma vez. Você vai chegar em casa e até o próximo plantão você vai se preparar melhor para poder cuidar melhor desse paciente. Tá bom, gente? Então, primeira aula finalizada. Daqui a pouco a gente se encontra para ter a nossa próxima aulinha. Um abraço, fiquem com Deus e até daqui a pouco.